E se a internet não fosse uma ponte entre as pessoas, mas sim um portal para a solidão? E se o espaço digital não nos conectasse, mas nos separasse ainda mais, até o ponto do esquecimento? Em Pulse, lançado em 2001, o mestre japonês do terror existencial Kiyoshi Kurosawa nos entrega uma das experiências mais perturbadoras do cinema do século XXI. Um filme que fala sobre fantasmas, sim, mas não os fantasmas que assustam, são os que observam e se escondem no silêncio digital. Prepare-se, porque nesta resenha vamos mergulhar em um filme que é muito mais do que horror. É um aviso sombrio sobre a nossa própria era. A história começa de maneira simples. 2 núcleos narrativos se alternam. De um lado, uma equipe que trabalha numa floricultura em Tóquio nota o desaparecimento estranho de um colega e descobre que ele havia se envolvido com algo obscuro na internet. Do outro lado, um jovem estudante tenta se conectar à rede pela primeira vez, mas o que encontra não é conexão e sim um portal para algo que não deveria estar lá. As figuras que aparecem na tela não são humanas, são presenças. E aos poucos o filme vai revelando que a internet tornou possível a travessia dos mortos para o nosso mundo, não por meio de sustos, mas por meio de uma melancolia paralisante. Ao contrário dos filmes de terror convencionais, Pulse não está interessado em fazer você pular da cadeira, está interessado em fazer você pensar e, acima de tudo, sentir. O verdadeiro terror do filme é a solidão. Kurosawa retrata um Japão em que as pessoas estão desaparecendo, literalmente. Elas evaporam em manchas de fuligem como se tivessem se desconectado da vida. E isso acontece não por maldição, mas por escolha, porque estão exaustas de estarem sós. A internet aqui não é a vilã, mas é o canal, um meio pelo qual a melancolia dos mortos encontra eco nos vivos. Como se os fantasmas fossem apenas pessoas que em algum momento perderam a capacidade de se conectar. A direção de Kiyoshi Kurosawa é uma aula de atmosfera. Em Pulse, ele filma Tóquio como uma cidade fantasma, mesmo quando está cheio de gente. As cores são opacas, cinzentas, com tons de ferrugem e concreto. Os ambientes são sufocantes, mesmo os espaços abertos. Tudo parece morto por dentro. A trilha sonora, composta por Takefumi Haketa, usa notas esparsas, quase aleatórias. O silêncio é dominante. Quando a música aparece, ela mais perturba do que conforta. É uma presença invisível, como os próprios fantasmas. E os efeitos visuais são deliberadamente toscos, não no sentido de mal feitos, mas de anticlimáticos. Kurosawa não quer te impressionar com CGI. Ele quer te incomodar. Os movimentos dos fantasmas são estranhamente lentos, desarticulados, como se algo estivesse errado com o tempo. Lançado poucos meses antes dos atentados de 11 de setembro, Pulse já pressentia o mal-estar global do século XXI. Mas mais do que isso, ele é um dos primeiros filmes a refletir sobre o impacto emocional da internet na vida humana. Isso em 2001, muito antes de redes sociais, de smartphones, de vício em tela. O filme antecipa uma pandemia de isolamento que só se tornaria evidente décadas depois. Em tempos de hiperconectividade, Pulse alerta: nunca estivemos tão sozinhos. E é aí que ele se torna profético. É como se Kurosawa estivesse nos dizendo: cuidado com o que você conecta, porque pode ser que o que venha do outro lado não queira voltar. Os protagonistas de Pulse não são heróis. São pessoas comuns, quase apagadas, que vivem vidas cinzentas em apartamentos silenciosos. Estão cansadas, desorientadas e, acima de tudo, sozinhas. Essa escolha de personagens anônimos é essencial. Ela faz com que o terror do filme não seja externo, mas interno. Você se reconhece neles. No silêncio, no olhar perdido. Na sensação de que talvez seja melhor desaparecer do que continuar tentando se conectar num mundo que não escuta. Pulse não é um filme que termina. Ele ecoa, como um suspiro longo num quarto vazio, como uma aba de chat aberta com ninguém do outro lado. É um terror que não te assusta, te consome.
Um filme sobre como os vivos podem se tornar fantasmas, lentamente, sem perceber. Basta parar de falar, parar de ouvir, parar de tentar. Em 2001, Kurosawa nos mostrou que o futuro seria silencioso. E, se você prestar atenção hoje, talvez perceba que esse futuro já chegou. Se você ainda não viu Pulse, assista, mas não como um filme de terror. Veja como um poema triste sobre a era digital. E se você já viu, reveja. Você talvez perceba que agora ele faz mais sentido do que nunca. Se curtiu essa resenha, deixa seu like, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo. Você tem medo de ficar sozinho ou de perceber que já está? Até a próxima.